Nenê da Vila Ré é outra pregação que a gente tem que analisar rapidinho. Vamos lá. O pessoal que está comentando aqui, Michel, isso não existe na congregação, porque eles preferem deixar a família doente para trabalhar nas construções. Concordo. Inclusive, a minha sogra fazia exatamente isso. A minha sogra acordava às 6 horas da manhã para ir para a limpeza da congregação às 7. E muitas das vezes ela voltava às 1 hora da tarde. Certo? Teve vezes, a Marcela não gosta que eu conte isso, mas eu vou contar. Teve vezes da minha sogra sair em missão para poder suprir necessidade e deixava a Marcela dormindo em cima de cadeiras, mas aquelas cadeiras de madeira, dura. Entendeu? Ela deixava, porque no local onde ficava a cama, ela trancava com cadeado e deixava a Marcela, minha esposa, dormindo em cima de cadeira. Enquanto a minha sogra estava suprindo necessidade de pobre, de humilde, de necessitado. Isso é religião, gente. A religião faz isso. O Marco colocou, quem está na CCB ainda estão manipulados e não querem aceitar a realidade da vida. Imagina um CCBano morrer e lá, na outra vida, Deus falar para ele o quanto ele perdeu a sua vida na seita maldita chamada CCB. Isso aí vai ser complicado, né? Já pensou um CCBano chegar diante de Jesus e ele falar assim, olha, Jesus, eu fiz tanta coisa para o senhor lá embaixo, lá. Eu limpei igreja, eu construí igreja, eu reformei igreja, eu viajei em missão para poder construir igreja. Eu fiz tanta coisa no seu nome lá, rapaz. Rapaz, eu atendi batismo, eu atendi culto, eu atendi busca dos dons, eu desci na favela para poder suprir a obra da piedade, fiz tanta coisa no teu nome. Aí Jesus vai olhar e falar assim, apartai-vos de mim quem não tem parte comigo. Aí as pessoas vão, não, peraí, Jesus, eu posso questionar? Eu posso te perguntar? Pode. Por que você está falando para mim, para eu me apartar, sendo que eu fiz tudo aquilo que o ancião mandou fazer, que ele disse que foi mandado seu. O ancião disse que foi você que mandou. Aí, ele vai apontar o livro de Oséias e vai falar assim, tá aqui, ó, tá escrito, meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não mandei vocês praticar nada disso. Eu não mandei vocês praticar nada disso. Eu só apenas falei para vocês crerem naquilo que eu fui fazer lá embaixo. Vocês creram? Ah, Jesus, então é que o ancião falou para eu me salvar pelas minhas obras. Então vocês não creram em mim. Porque a minha obra já salvou vocês. Só que vocês quiseram ter participação nessa obra. Vocês quiseram ter sociedade nessa obra. Entendeu? Esse é o problema. Se aparta de mim, porque vocês querem ter participação na obra, na primogenitude. E a primogenitude é suficiência minha e não de vocês. É um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Isso aqui é uma conjectura, tá certo? Isso é uma conjectura. Vamos lá. E eu não gosto de fazer esse tipo de conjectura, tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos colocar aqui rapidinho aqui a fala do ancião. Agora, quem é o próximo aqui? O ancião é o da Vila Ré. É o ancião Nenê da Vila Ré. Vamos colocar aqui a pregação do ancião Nenê da Vila Ré. A paz de Deus, querida irmandade. Vamos lá, mais uma vez o Paulo CCBC Reforma. Vamos colocar aqui o ancião Nenê da Vila Ré. Eu quero agradecer ao Paulo CCBC Reforma, porque ele ganha dinheiro com as pregações da Congregação Cristã do Brasil, né? Tem tópico de ensinamento dizendo que não é para poder repostar pregações da congregação, não colocar na internet, e ele passa por cima do tópico de ensinamento. Esse homem aí, ele é um ímpio da Congregação Cristã do Brasil, tá? Porque ele passa por cima do tópico, então ele é um ímpio, tá? Então vamos lá, esse homem aqui, ele trouxe aí a pregação do ancião Nenê da Vila Ré, no dia 22 de maio, Salmos 11, beleza?
Então vamos aqui assistir aqui juntos. Salmos capítulo 11, Nenê da Vila Ré. Vou colocar aqui alguns trechos e vou mostrar para vocês o que o ancião pregou aqui. O Marcos colocou assim, né? Eles falam que aceitam todo mundo. E quando o irmão é humilde e não é rico, eles tratam igual cachorro. Eu mesmo não quero estar na pele daquele que é pobre e humilde e está na CCB. Vão sofrer muito. Concordo. Isso mesmo. Infelizmente tem essa separação. O Guilherme colocou. É que eles querem que as pessoas acreditem na mentira que eles falam. Que eles falam lá. Não é verdade. Não é a verdade. Os outros falam. Aí o Guilherme também colocou. Isso é um meio para controlar a vida das pessoas. É verdade. É um meio de controlar. Então vamos analisar aqui a pregação do Nenê da Vila Ré. Tá? Eu achei interessante aqui alguns pontos, porque a pregação ela utiliza elementos legítimos, tá, gente? De fé cristã. Oração, perseverança, confiança em Deus, vigilância espiritual. Mas a pregação do Nenê da Vila Ré, ela se mistura com essas ideias como generalização, medo psicológico, isolamento comportamental e associação implícita entre estar dentro de uma instituição religiosa e estar salvo. Em vários momentos, há uma tensão, ou seja, há uma dicotomia, né? Ou uma contradição com os textos bíblicos, principalmente aqueles que enfatizam amor, misericórdia, humildade, liberdade cristã e acolhimento, e não julgamento. Quer ver, ó? Aos 12 minutos, olha o que o ancião falou, aos 12 minutos e 56 segundos. 12 minutos, 56 segundos. Olha o que o ancião Nenê da Vila Ré falou aqui nesse trecho. Ele falou assim, as setas estão voando por todos os lados. É o menino que vai sair das 11 horas e vai para o campo da droga, ou talvez numa prisão. Olha só. Aleluia, leva a Bíblia como hoje nós ouvimos, vai para o trabalho, pode não esquecer de levar aquilo que dá uma ajeitada no rosto, isso não esquece. Às vezes não esquece de levar alguma coisa que deixa o aspecto bonito e arrumado, mas o véu não vai. Aleluia, leva também o véu e leva a fé, que de uma hora para outra você vai gritar e Deus vai te ouvir, você vai clamar e Deus vai te atender. Glória ao Senhor, as setas ocultas não te atingirão. Glória ao nome do Senhor. Últimos tempos, irmãos, últimos tempos, essas setas que não são visíveis, que cruzam o universo no seu todo, atingindo a moral, destruindo vidas e a felicidade e a paz das casas, e produzindo mal no caráter humano, destruindo, invertendo a verdade em mentira, transtornando em ruína o próximo e o ser humano. Ela age o tempo todo. Ainda agora nesse mundo, as setas estão voando por todos os lados. Atinge um pai que vai sair hoje, não volta para casa amanhã e nem domingo, talvez não volta mais. É o menino que vai sair às 11 horas e vai parar no campo da droga, ou talvez numa prisão. Aqui, ó. Então, as setas estão voando por todos os lados. É o menino que vai sair das 11 horas, vai para o campo da droga, ou talvez da prisão. Então, ele tá falando aqui sobre as questões sociais que acontecem na vida, que infelizmente sempre aconteceram, que é um problema da sociedade, é um problema político, é um problema que os anciães, por exemplo, deveriam estar se reunindo com políticos para poder melhorar a vida da sociedade. Tá certo? Mas o que a gente vê é os políticos, os líderes religiosos se reunindo com políticos para poder ter benefício próprio das suas instituições. Vamos lá. Então, aos 15 minutos e 54 segundos, olha só o que ele falou aqui. 15,54. Ele falou assim: eu sou jovem,
dou os meus pulos lá fora, 1 hora você pula, outra, e assim por diante. Olha só o que ele vai falar. Mas no meio de tudo isso, procurando enquadrar nossa vida dentro da graça, não é congregar quando aperta e melhora, a gente vai embora. Não é isso, não. É dizer para Deus com a vida e com muita renúncia: eu te amo e tenho muita gratidão. Eu sou jovem, estou aqui, mas eu dou meus pulos lá, para de dar pulo lá fora. E uma hora você pula e não volta. E 1 hora você pula e não volta. Aí ele já coloca já um pouquinho de medo, né? Então, você tá aqui, tá? Você vai para lá, 1 hora você pula e você não volta. Beleza. Então, aí os 16 minutos, 42 segundos. Aí ele fala dos botecos, as baladas, tá cheio e assim por diante. Vamos lá. Hoje é sexta. Os botecos, as baladas, os ambientes, tá cheio de gente nova gingando, pulando e bebendo. Cegos enxergando. Ouvindo, mas são surdos. As setas do mal abocanham pais e filhos. Vamos lá, então ele cria todo um contexto sobre as pessoas que estão fora da igreja. As pessoas, elas estão no boteco, na balada. Essas pessoas, elas estão jogadas às drogas. Elas estão jogadas aos homicídios e assim por diante. Então ele constrói toda uma retórica do quê? Todas as pessoas que estão fora da congregação, elas estão no mal. Tá certo? Beleza. Então, essa pregação, ela cria uma associação automática. Qual é a associação? Ambiente externo, fora da congregação, é igual a destruição moral. E o ambiente interno, que é da congregação, é uma proteção absoluta. Deus vai te guardar, Deus está com você. Isso é uma falsa dicotomia. Por que é uma falsa dicotomia? Nem toda pessoa que está fora de uma instituição religiosa está perdida moralmente. E nem toda pessoa dentro dela está espiritualmente saudável. Tem muito vagabundo dentro da congregação. Tem muito pedô dentro da congregação. Tem muitas pessoas que têm passagem criminal que está dentro da congregação que está no Brasil. Tem muitos espancadores de mulheres, milhares de espancadores de mulheres que estão dentro da congregação. E ministério que concorda com o espancamento de mulher. Não, isso aqui a gente não pode assinar o seu divórcio. São criminosos, vagabundos também. Então o próprio Novo Testamento mostra pecados graves ocorrendo dentro da igreja primitiva. Por exemplo, além disso, droga, violência, vícios, corrupção, abusos, não são problemas exclusivos do mundo externo, mas de condição humana. A pregação, ela usa medo do lá fora como ferramenta emocional para reforçar a permanência institucional. João capítulo 3:17. Cristo veio para salvar o mundo, não para condená-los. Isso aqui é o primeiro ponto. Lucas capítulo 6, 27 e 36. Jesus manda amar, fazer o bem e ter misericórdia até dos considerados de fora da igreja. Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos. Então, a pregação, ela enfatiza a ameaça e perigo constante, enquanto Jesus enfatiza amor e reconciliação. João capítulo 17, 15. Embora não citado diretamente, harmoniza com o texto, com o tema, no caso. Cristo disse: não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o cristão vive no mundo sem precisar demonizar toda a convivência social. Não precisa demonizar, só amar. Só isso. Agora o que ele vai fazer? Primeiro, ele fala para as pessoas que o que está fora é perverso, é mal, e que vai levar as pessoas até para o homicídio, para a bebedeira e assim por diante. Certo? Ele cria essa narrativa. Agora, olha o que ele vai falar aqui aos 16 minutos. Isso tudo é construção de narrativa. 16 minutos, 24 segundos. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Vamos lá. Ele vai falar assim: a doutrina é muro, a doutrina é proteção, fica aqui dentro. Ou seja, ele não vai falar que Jesus é a proteção, que Jesus é a salvação. Não, ele vai falar que a doutrina é muro. A doutrina é proteção, olha só.
Tem seta lá fora, viu? E pega qualquer um. O dito pra Ruth. Não vai colher no outro lugar não, hein? Colhe aqui no seu campo. Tem um outro lugar em Provérbios que diz assim: aquele que romper um muro, uma cobra lhe morderá. Muro é divisa, muro é proteção. A doutrina é muro, a doutrina é proteção. Tá vendo? Olha só, aí ele vai falar, sabe o quê? Fique aqui dentro, ou seja, dentro da CCB. Porque a salvação das pessoas é pela doutrina que protege as pessoas. Fique aqui dentro. Tá certo? Então, olha o que o ancião ele falou. Ele falou, a doutrina é muro, a doutrina é proteção, fique aqui dentro. Entendeu? Ele não fala nada de Jesus, ele fala da doutrina. A salvação na congregação é pela doutrina, não é por Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. Agora, olha o que ele falou aos 18 minutos. 18 minutos. Então ele não fala para poder ficar em Jesus. Fique em Jesus, não. Fique aqui dentro. Porque a doutrina vai te proteger. Isso é ou não é uma corrupção do evangelho? Isso é ou não é uma prostituição do evangelho? Quando que Jesus ele falou para você ficar na proteção da doutrina? Ficar dentro do... Vai para o templo de Jerusalém que lá você está protegido. Fica debaixo da lei de Moisés que você está protegido. Quando que Jesus falou isso? Leia Gálatas capítulo 3. Pela lei nenhuma carne pode ser justificada. Está aqui, ó. Todos aqueles que estão debaixo de doutrina estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3. Tá aqui, ó. Aos 18 minutos, ele vai falar assim: não há o que justificar. Não há o que justifica ir embora, ou seja, ir embora da CCB. Não tem o que justifica ir embora da CCB. Olha só. Gratidão! Se não for assim, uma revolta te leva, o mal-estar te tira daqui, qualquer coisa que ocorrer é pouco diante da salvação. Não há o que justifica ir embora. Tá vendo? Não há o que justifica ir embora. Não tem o que justifica ir embora. Ou seja, se você disser que lá na congregação não tem evangelho, ele vai falar assim, não, isso não é justificação. Aos 28 minutos, olha o que o ancião falou aqui, ó. 28 minutos. Olha o que ele falou aqui. Acho que foi até o Paulo que falou. Acho que foi o Paulo. 28.18. Acho que foi o Paulo que falou isso aqui, ó. Castiga os ímpios. Deus salva o reto e castiga os ímpios. Então, logo mais, nesta palavra de hoje, responde... Deixa eu colocar aqui um pouquinho antes. Acho que foi o Paulo que falou mesmo, ó. Olha só. Deus salva os retos e castiga os ímpios. Tá? Aí, nesse exato momento, ele está lendo a palavra, ele está dizendo que ele é reto. Se você perguntar para ele assim, Paulo, você tem pecado? Ele vai falar. Ele é obrigado a dizer que ele tem pecado. Mas como é que ele pode dizer que ele é reto sendo que ele tem pecado? A Bíblia dele, Romanos capítulo 5, está dizendo, não havia um homem justo sequer. E a Bíblia dele está dizendo, todo aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Como que ele pode dizer que ele é reto, sendo que ele tem pecado? Olha que problema. Deus salva o reto e castiga os ímpios. Então, logo mais, nesta palavra de hoje, responde a toda a falácia das pessoas querendo contaminar as pregações da congregação. Tá vendo? Então, responde às falácias das pessoas que estão querendo contaminar as pregações da congregação cristã no Brasil. Então, a pregação é da congregação, não é da Bíblia, né? Não é Bíblia, né? Então, é uma pregação da congregação, não é Bíblia. Parabéns por isso aí que você falou. Então, a pregação, ela sugere implicitamente que sair daquela estrutura religiosa, da CCB, equivale a cair espiritualmente. Discordâncias seriam contaminação e permanecer na congregação seria prova de fidelidade.
Então isso produz dependência psicológica do grupo, medo de questionar, associação entre crítica e rebeldia contra Deus. Mas a Bíblia não ensina fidelidade cega à instituição humana. A salvação no Novo Testamento está centrada, sabe no quê? Em Cristo, na fé, no arrependimento, no amor, na graça e na verdade. Não em pertencimento exclusivo de uma organização como o CCB. Onde entra a contradição aí? Ó? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 34 e 35. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, então não interessa o local que você esteja. Deus não faz acepção. João capítulo 14, 6. Cristo é o caminho, não é uma instituição. Efésios 2, 8, 9. A salvação é pela graça, não pela permanência na CCB ou instituição. Romanos capítulo 14, 1. Paulo ensina acolhimento e consciência individual. 1 Coríntios 1, 10. A unidade cristã não significa uniformidade institucional. Aqui, agora, aos 5 minutos ele começa a endemonizar. O ancião já começa a endemonizar, né? Olha que coisa interessante. 5 minutos e 30 segundos. A força da impiedade que impera. Vamos lá. Não tem jeito, não dá tempo. Deus age, Deus trabalha, Deus defende. Até porque ele não dorme. Então aqui o salmista vivia no meio de tanta gente ímpia. E isso nunca mudou, até o dia de hoje é assim. Tem as forças do mal, é a força da impiedade que impera, que trabalha. Aqui, ó. Aí ele faz uma endemonização das pessoas que estão do lado de fora, né? Todas as pessoas que estão do lado de fora, ele julga como a força da impiedade, né? São pessoas ruins, são pessoas do mal. O seu patrão que paga o seu salário é um cara do mal. O motorista que dirige a condução para o seu trabalho é um cara do mal. O seu professor que dá aula para você é um cara do mal. Ele é um ímpio, ele é um sujo. Entendeu? Aí ele falou aqui, ó. Só tem lucro, só tem benefício, só tem paz. Hoje é sexta. Os botecos, as baladas, os ambientes, tá cheio de gente nova gingando, pulando e bebendo. Aqui, ó, tá cheio de gente nova gingando, pulando e bebendo. Deixa eu falar uma coisa pra você, senhor ancião. Gingando, pulando e bebendo. Mas eu acho que algumas delas são até melhores do que vocês. Não são preconceituosas, não são discriminadoras. Acho que algumas delas são até melhores do que vocês. Aos 17 minutos, olha como que ele endemoniza as pessoas que estão fora. A verdadeira loucura está fora, ele falou, né? A verdadeira loucura está fora. Vamos chamar de louco como nós acabamos de ouvir, esquecendo-se que a verdadeira loucura está lá fora. Tá certo? Então, ele endemoniza lá fora para poder colocar que lá dentro da CCB é tudo perfeito, tudo é mil maravilhas. Lá é o céu. A congregação que está no Brasil é o próprio Deus, perfeito, puro. Tudo que é fora da CCB é impuro, é sujo. E tudo que é dentro da CCB é puro, é limpo, é santo. Então a pregação ela reduz pessoas comuns a símbolos de decadência moral. Jovens em festas, pessoas em lazer e ambientes sociais. Isso ignora nuances humanas. Nem toda diversão é pecado. Nem toda pessoa religiosa é virtuosa. Nem toda pessoa secular é má. A própria Bíblia reconhece publicanos arrependidos, samaritanos misericordiosos, pecadores transformados. Aonde é que entra a contradição aí, senhor ancião Nenê da Vila Ré? Lucas capítulo 10, 30 a 37, o bom samaritano. O exemplo de amor ao próximo veio justamente de alguém desprezado religiosamente. Mateus capítulo 9, 13, misericórdia quer e não sacrifício. Tiago 2, capítulo 1 ao 9, condena julgamentos e parcialidade. E Lucas capítulo 6, 37, não julgueis. Tá certo? Então tá aqui a análise do Nenê da Vila Ré.